Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a aula do terceiro ano. Vocês aí na casa de vocês, eu aqui no estúdio, em uma escola montada para esse momento que estamos vivendo. E a nossa aula de hoje, a aula do terceiro ano de língua portuguesa, convido vocês a terem em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora em que formos fazer algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Por isso, convido vocês também convido vocês para juntos irmos para o nosso quadro da aula. O que nós iremos estudar na aula de hoje é a letra R no final de sílabas. Esse conteúdo nós já começamos a estudar em aulas passadas. Nós vamos continuar estudando, retomar aquilo que já foi estudado e trazermos alguns elementos novos, alguns questionamentos novos, ok? A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. Mas antes, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. O primeiro deles é estudar o uso da letra R no final das sílabas, ok? Estudar o uso da letra R no final das sílabas. Pode ser da primeira sílaba, da segunda sílaba, da terceira sílaba, da quarta sílaba, da quinta sílaba, mas sempre o uso da letra R no final das sílabas. Também observar como a letra R pode alterar o sentido de uma palavra. Isso mesmo, a letra R também tem essa função. Ela consegue alterar sentido de palavras. E ainda analisar o uso adequado da letra R em texto. Depois de vermos a teoria, vamos ver na prática. E como veremos na prática? Em textos. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você consegue perceber o som da letra R no final das sílabas? Você consegue perceber o som da letra R no final das sílabas? Bem, quando escrevemos, isso se torna uma tarefa mais simples. Quando falamos, essa questão já pode mudar um pouco, já pode complicar. Por quê? Porque nem sempre quando falamos nós pronunciamos as sílabas de forma correta. Você sabe como a letra R pode modificar o sentido de uma palavra? Bem, eu acredito que vocês já saibam porque nós já começamos a estudar este conteúdo em aulas anteriores. E você consegue utilizar a letra R corretamente em textos? Será que você consegue? Eu acredito que sim. Pode ter um outro caso que não, mas na maioria dos casos, com certeza vocês já conseguem utilizar a letra R de forma correta. Mas antes, é hora da leitura. E vamos ler o conto maravilhoso O Mingau Doce. Isso mesmo, o título do conto do texto que iremos ler agora é O Mingau Doce. Bem, por que nós iremos estudar, deixa eu só voltar um pouquinho, o conto maravilhoso? Porque é o gênero que está sendo estudado nessa semana, ok? Por isso nós iremos ler um conto maravilhoso. Vamos lá, chegar aqui ao conto. Aqui. Convido vocês a lermos juntos.
vocês daí da casa de vocês e eu daqui do nosso estúdio, tá bom? Vamos ler juntos. Vamos lá. O Mingau Doce, um conto de fadas dos irmãos Grimm. Houve, uma vez, uma moça paupérrima, embora muito piedosa, que vivia só com a mãe. Chegou um dia em que nada mais tinha para comer. Então a moça foi à floresta em procura de alguma coisa e lá encontrou uma velha que conhecia sua situação. Muito penalizada, a velha deu-lhe uma panelinha que bastava dizer: panelinha, faz mingau. E logo a panelinha preparava um mingau doce de farinha, que era uma delícia. E bastava dizer: chega, panelinha. E ela parava de fazer o mingau. A moça correu para levar a panelinha à mãe. Desde então, ficaram livres da fome e da penúria, e elas comiam mingau doce sempre que queriam. Um dia em que a moça tivera de sair, a mãe disse: faz mingau, panelinha. A panelinha pôs-se a fazer o delicioso mingau. E a mãe comeu, até não poder mais. Agora queria mandar a panelinha parar, mas não sabia a palavra convencional. E a panelinha continuou fazendo mingau. O mingau foi aumentando e transbordou e encheu a cozinha, e encheu toda a casa, e encheu a casa da vizinha, e a casa sucessiva, encheu a rua de tudo o mais, como se quisesse alimentar o mundo inteiro, e ninguém sabia o que fazer para sair dessa entalada. Faltava apenas encher uma última casa, quando finalmente chegou a moça que disse: chega, panelinha. A panelinha logo parou de fazer mingau, mas quem quisesse ir à cidade tinha que abrir caminho comendo mingau. Uma bela história, não é? É uma história que conta a vida de uma pessoa que em determinado momento tinha uma necessidade e chegou alguém para ajudá-la. Porém, nem tudo foi flores, né? Quando a panela começou a fazer mingau, que não sabiam dizer a palavra, a panela transbordou. Mas aí qual era a intenção da panela? A panela queria alimentar todo mundo e conseguiu, alimentou muita gente. E para você chegar a esta casa hoje, você tem que sair comendo mingau até chegar à porta da casa. Maravilhosa história. Bem, vamos continuar a nossa aula. Recordando o que já estudamos em aulas passadas. Palavras com a letra R no final da sílaba: ar, ir, or ou ur. Diversas palavras da língua portuguesa possuem a letra R no final de alguma sílaba. Trazemos aqui alguns exemplos. Bem, anteriormente eu falei palavras com R no final da palavra, mas são palavras com R no final da sílaba, tá bom? Independente de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta sílaba, tá certo? São palavras com R no final da sílaba. Trazemos aqui alguns exemplos, né? Porca, corneta, marmita, escorregador. Precisamos estar sempre atentos a pronunciar a pronúncia correta de palavras com a letra R no final da sílaba, tá bom? Vou repetir os exemplos: porca, corneta,
marmita, escorregador. Neste caso aqui, no último exemplo, escorregador, nós temos R junto com R, tá bom? Ou seja, dois R's que se emendam aqui na palavra. Porém, o primeiro R, ele corresponde à sílaba anterior, ao cor. O re é outra sílaba, tá bom? Então, são sílabas diferentes, tá certo? Em português, existem várias palavras com a, ir, or ou ur. Temos diversas palavras que contêm em uma das suas sílabas a junção de uma vogal a, i, o ou u com a consoante r, formando os grupos a, i, o ou u. Podemos achar palavras com a, i, o ou u no início, no meio ou no final das palavras, ou seja, no final das sílabas. O som vai depender da separação correta das sílabas de cada palavra. Exemplos, né? Palavras com a. No início, nós temos aí árvore, armário, arco, arbusto, árbitro, armazém, arder, Argentina, arte e arqueologia. No meio, nós temos carta, carteiro, barco, martelo, garfo, barbante, garganta, carvão, jardim, parque e carne. No fim, andar, mandar, mar, nadar, colar, falar, brincar, amar, azar e cantar. Mas nós temos também palavras com R, ok? Com R. No início, ervilha, erva, erguer, ergonomia, Ernesto. No meio, termo, perna, cerca, fermento, termômetro, verdura, verde, percussão, perto, peça, terço e sertanejo. E no fim, correr, escrever, beber, comer, ler, prazer, saber e crer. Palavras com ir. No início, irmão, irmandade, irmamente, Irlanda, irmos. No meio, circo, vírgula, Birmânia, estirpe. E no fim, rir, partir, dormir, sentir, cair, subir, colorir, abrir, dividir ou admitir. Com O no início, órbita, orçamento, ordem, órfão, órgão, organização, orgulho, orquestra, ornamento. No meio, torta, porta, borboleta, porteiro, dormitório, corte, corpo ou porco. E no fim, horror, amor, roedor, mercador, tremor, ralador, motor, escritor, professor. E palavras com U no início, urso, urca, urbano, urna, urgente, urticária, úrsula, urtiga, urbanização. No meio, absurdo, turma, curva, murmúrio, curto, enturmada ou turva. E no fim, fêmur, abajur, Arthur, glamour e lêmur. Professor, há outras palavras que contenham a, i, o ou u? Sim, diversas, várias palavras que tenham essa grafia, tá bom? A, i, o ou u no final da sílaba, tá bom? São várias palavras, não são poucas, volta a dizer, são muitas, bem mais do que nós já vimos aqui. Atenção!
normalmente utilizamos uma linguagem informal. O R no final das palavras não é pronunciado. Essa omissão da consoante R ocorre frequentemente em algumas formas verbais no infinitivo, havendo confusão com algumas formas conjugadas. Por exemplo, quando dizemos ter em vez de ter, quando dizemos comprar em vez de comprar, quando dizemos subir em vez de subir, quando eu digo assim, vou subir na árvore, vou subir no telhado. Não, o correto, principalmente na grafia, por quê? Porque várias vezes nós utilizamos na linguagem uma linguagem informal, é até permitido. Mas principalmente na grafia eu não posso escrever eu vou subir no telhado. Não, eu vou subir, prestar atenção no R, no telhado. Isso acontece principalmente quando nós estamos falando de verbos no infinitivo, porque obrigatoriamente o verbo no infinitivo ele vai terminar com a letra R. E aí nós temos outros verbos, né? Além daqueles que mostramos na tela anterior. Amarrar, jantar, exibir, apontar, chover ou acampar, ok? Percebam, todos os verbos, todas essas palavras são verbos e estão no infinitivo, obrigatoriamente terminando com a letra R. Exercitando. Agora é importante que vocês tenham em mão lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar agora, ok? Vamos fazer algumas atividades sobre este conteúdo. Questão 1. Leia os trechos do texto O Mingau Doce e circule as palavras com ar, ir, or ou ur. Convido vocês, claro, mais uma vez para lermos juntos. Percebendo que estamos falando de trechos, tá bom? São trechos do texto, ok? Vamos lá. Alguma coisa e lá encontrou uma velha que conhecia a situação. Muito penalizada, a velha deu-lhe uma panelinha que bastava dizer: panelinha, faz mingau. E logo a panelinha preparava um mingau doce de farinha, que era uma delícia, e bastava dizer: chega panelinha, e ela parava de fazer mingau. A moça correu para levar a panelinha à mãe. Desde então ficaram livres da fome e da penúria, e elas comiam mingau doce sempre que queriam. Então agora é com vocês, circulem as palavras que contenham ar, ir, or ou ur, ok? Vou circular a primeira aqui para vocês compreenderem. Por exemplo, dizer. Dizer é uma palavra, percebam aqui, com ok? E está lá no final. Na verdade é um verbo no infinitivo. Então, peço a vocês que procurem as demais. Não dá para circular, anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Vamos para a resposta. Qual outra palavra? Aparece ali dizer de novo, ok? E bastava dizer. Vamos ver se tem mais alguma. Fazer outro verbo. Vamos ver se tem mais. Será que tem? Tem sim. Correr. Correu, perdão. Percebam aqui que temos dois R juntos, porém o primeiro R
ele faz parte da sílaba anterior, tá ok? Do cor, tá bom? Então, nós temos um O aqui. O reu já é outra sílaba, tá bom? Nós temos também levar, outro verbo no infinitivo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não temos mais. Então, as palavras dizer, dizer de novo, fazer, correu e levar. Outro trecho, vamos ler juntos. Um dia em que a moça tivera de sair, a mãe disse: faz mingau, panelinha. A panelinha pôs-se a fazer o delicioso mingau e a mãe comeu. Comeu até não poder mais. Agora queria mandar a panelinha parar, mas não sabia a palavra convencional. E a panelinha continuou fazendo mingau. O mingau foi aumentando, aumentando e transbordou. E encheu a cozinha, e encheu toda a casa, e encheu a casa da vizinha, e a casa sucessiva. Encheu a rua e tudo o mais, como se quisesse alimentar o mundo inteiro. E ninguém sabia o que fazer para sair dessa entalada. Então, vamos circular as palavras que tenham ar, ir, o ou u. Vocês vão anotar uma vez que não dá tempo de copiar a frase inteira, tá bom? Procurem aí as palavras que tenham ar, ir, o ou u. Vamos para a resposta. Sair, verbo no infinitivo. Fazer, verbo no infinitivo. Poder, outro verbo. Mandar. Parar. O que mais? Transbordou, ali no bor. Deixa eu ver se tem mais alguma. Encheu a cozinha, encheu toda a casa, encheu a rua. Temos sim. Alimentar, ok? E temos mais outra, fazer, mais uma vez aparece, e aparece outra vez sair. Essas duas palavras se repetem, ok? Então, nós temos essas palavras com ar, ir, o ou u. Segunda questão, desembaralhe as palavras a seguir, encaixando corretamente a letra R no final das sílabas. Essa é uma atividade de separação de sílabas, tá bom? Mas percebam que as sílabas, algumas sílabas dessas palavras, terminam com ar, ir, o ou u. Deixa eu colocar as palavras aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir quais são as palavras que estão dentro desse quadro. Percebam que as sílabas estão embaralhadas, tá bom? Vocês vão ordenar essas sílabas e encontrarem as palavras que correspondem a elas, tá bom? Por exemplo, caçabar. Que palavra é essa? Barcaça, ok? Barcaça. Estava embaralhada, agora está embaralhada, formando a palavra de forma correta. Façam isso com as demais palavras, tá bom? Encontrem elas aí.
Vamos para a resposta. A outra palavra, matur, turma. Essas são fáceis porque são só 2 sílabas, tá bom? E solver, que palavra nós encontramos? Verso, ok? Palavra com E. Iradopocorim, incorporado. Iceiterro, terceiro. Inapé, perna. Ideicorô, cordeiro. Itipardo, partido. Itarro, horta. Iceiparô, parceiro. Percebam que todas as palavras têm A, E, I, O ou U no final da sílaba, tá bom? Isso você percebe quando as sílabas estão separadas. O que estudamos na aula de hoje? Vamos recordar. Nos questionamos sobre o uso da letra R nas sílabas. Fizemos a leitura do texto O Mingau Doce, texto dos irmãos Grimm, tá? Um conto maravilhoso. Vimos como o R aparece no final das sílabas. Observamos exemplos de palavras com R no final das sílabas, inclusive fizemos a atividade com as sílabas separadas, ok? E realizamos atividades sobre o conteúdo que estudamos. Então, nos questionamos sobre o uso da letra R nas sílabas, fizemos a leitura do texto Mingau Doce, vimos como R aparece no final das sílabas, observamos exemplos de palavras com R no final das sílabas e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado, ok? E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço!